Estamos de regresso ao consultório. Agora o assunto é oftalmologia. Pode e deve participar, pode e deve tirar dúvidas. Eu própria tenho muitas dúvidas. 225-083-297. O assunto é oftalmologia, mas nós vamos afunilar o assunto e falar de algo que é o futuro. Bem, não é o futuro, é o presente. Na verdade, vamos falar de cirurgia LASIK, cirurgia ocular LASIK. O meu convidado é o professor Faria Correia, é oftalmologista, obviamente. Está bem disposto, Sr. Professor? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje no Porto Canal. É sempre um prazer voltar a esta casa. E, em primeiro lugar, era o meu agradecimento à equipa do Porto Canal. Relativamente à cirurgia LASIK, à cirurgia refrativa, nós temos o objetivo de eliminar os erros refrativos, o grau que usamos nos óculos. Não é uma cirurgia assim já muito recente. Por exemplo, a primeira cirurgia foi realizada em 1988. E claro que ao longo destes anos todos, como nós também estivemos a ouvir na intervenção anterior, nós conseguimos estudar e aperfeiçoar as técnicas. E hoje os resultados são excelentes em termos de eficácia e de segurança. Mas quando nós falamos em cirurgia LASIK, é aquilo que nós falamos comumente de cirurgia laser nos olhos, ou não? Há vários tipos de laser. Este laser é para corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo nos olhos. Há outros tipos de lasers, por exemplo, para tratar retinopatia diabética, para limpar uma lente de uma catarata. Esses são outros tipos de laser. Os lasers que nós usamos neste tipo de cirurgia é totalmente diferente. É uma cirurgia extraocular, não é necessário ir a um bloco operatório. Exatamente. Estar ao lado de um anestesista para dar uma anestesia geral. Não, é uma anestesia tópica, só com gotas, não dói. Só com gotas a anestesia? Só com gotas, exatamente. Eu, no dia da cirurgia, eu digo sempre aos doentes, 90% do meu trabalho é controlar a vossa ansiedade. 10% do trabalho é do laser. Se estão naquele dia, naquela hora, naquela sala comigo, é porque têm condições para fazer a cirurgia. E isso envolve um dia anterior, ou uns dias anteriores, que é a consulta de avaliação pré-operatória, em que nós fazemos exames, falamos com os doentes para perceber certos pormenores que nos permitem personalizar a opção, a melhor opção cirúrgica para cada caso. Mas como assim? Portanto, o único requisito, eu uso lentes de contacto, portanto, todas as pessoas que usam lentes de contacto já a determinada altura perguntaram isto ao médico oftalmologista que os acompanha, e eu, Sr. Doutor, posso fazer esta operação ou não? É para todos ou não? Portanto, isso é que eu desconhecia. Portanto, não importa só a graduação que nós temos nos olhos ou que precisamos de corrigir, há outras condicionantes para ser elegível para a cirurgia. Exatamente. Por exemplo, até vou falar de um caso que observei nesta semana, observei há pouco tempo. Tenho uma paciente que é dentista e então agora com esta questão das máscaras, o vapor, a respiração, é uma chatice. Desespera, não é? Porque aquilo, sim. Ainda por cima, depois com aquele trabalho minucioso das brocas e tudo, mais a luz intensa. Pessoas também que estão à frente do computador nesta era digital, teletrabalho, também é horrível. E se, por exemplo, se usar lentes históricas para corrigir o astigmatismo, a lente vai rodar, as pessoas deixam de ver. Mas estávamos a falar... Eu não sei que é uma lente tórica, mas uso no olho, sim. Sim, isso é para corrigir o astigmatismo. Mas o que é que acontece? Estávamos a falar das lentes de contacto. As lentes de contacto induz uma secura ocular iatrogénica, que é aquilo um termo que nós usamos muito na medicina, que é, vai induzindo por ela um pouco de olho seco. Sem dúvida. Ou seja, começa com os 19 anos e, à medida que vai avançando com a idade, muda das lentes de contacto mensais para as quinzenais, depois vai para as diárias e depois só usa as lentes de contacto quando vai para uma festa, quando havia festas. Mas há esse tipo de informação que é muito importante porque informa que o nosso doente está com o olho seco. E às vezes na lâmpada de fenda, na nossa avaliação, está normal, mas nós temos que pensar que este doente pode desenvolver olho seco a qualquer momento. Identifico-me totalmente com isso. Eu uso há muitos anos e identifico-me perfeitamente com isso. E é esse tipo de chamadas de atenção que nós temos atenção. Estava a falar de um caso que é de uma dentista, pronto, ela usa lentes de contacto, vai fazer cirurgia mais à frente e o que é que me chamou a atenção? Olha, eu depois posso continuar a praticar o meu boxe, é que ela gosta de pugilismo.
ela pratica boxe. Claro, com esta técnica que nós vamos escolher, tu podes praticar boxe. Por exemplo, tenho outro caso que é de uma terapeuta de fala que operei outro dia, tinha problemas de pele, tomou isotretinoína. A isotretinoína é uma molécula, um fármaco que se usa no tratamento da acne. E, por exemplo, se nós consultarmos a FDA, que é Food and Drug Administration, que hoje toda a gente sabe por causa das vacinas do coronavírus, impede a realização de um procedimento a laser, de um dos subtipos de laser. Portanto, e fazer o outro, por causa de ela ter tomado a isotretinoína. Explicação, consentimento informado e está satisfeita hoje. Portanto, o que é que eu quero dizer é que, apesar de haver várias opções na mesa... Esta história que vocês fazem, esta história clínica é fundamental. É fundamental. Não é só ter a miopia, o astigmatismo, estar estável há um ano, fazer o exame e já está. Não, temos que perceber o que é que o doente faz, o que é que gosta de fazer na vida, quais são os hobbies. Idade é muito importante para percebermos como é que está a questão da vista cansada de perto, porque também é importante referir que muita gente pensa que a cirurgia, que é um mito, perde efeito, mas não é. Pois, há muitas pessoas que dizem que fazem cirurgia e, passado uns anos, têm de voltar a fazer. Isso inibe outras pessoas, como eu, de partir por uma coisa dessa. E é por isso que a consulta pré-operatória é muito importante. Ponto 1. Eu tenho que verificar se na córnea, que é esta janela transparente à frente da menina da vista, eu tenho condições para fazer cirurgia, com segurança. Segundo ponto, vamos supor que eu tenho uma paciente de 23 anos, está ali a imagem e vocês podem ver a córnea, que é aquela janela, parece a cúpula do pavilhão Rosa Mota, e nós com o laser o que é que podemos fazer? É desenhar a lente que nós usamos na córnea, de modo a que os raios de luz, ao entrarem no olho, foquem no plano da retina. O nosso olho é uma excelente câmara fotográfica. Tem duas lentes. A córnea, que tem a maior capacidade de focagem. Temos o cristalino, que está atrás da menina da vista e tem a capacidade de contrair, portanto, foca o perto e o longe, é aquela lente de autofoco. Assim, não é? Não, é para ver, por exemplo, ao perto, mas também depois relaxa para vermos ao longe. Portanto, funciona como a câmara do nosso telemóvel. E temos o rolo da câmara, que é a retina. E o objetivo é colocar a imagem focada na retina. O laser vai desenhar na córnea o formato da lente que nós usamos nos óculos, de forma a conseguirmos focar uma imagem perfeita na retina. Ou seja, sim, já percebi. É o objetivo. E temos que verificar, nós nessa arte de um artista renascentista como o Miguel Ângelo, em que estamos ali com um bisel a tratar bem o mármore, temos uma córnea, que é uma estrutura viva, mas temos que verificar se temos condições para realizar esse procedimento. E é por isso que é muito importante a consulta pré-operatória, porque nem toda a gente é candidata. Pois, e por isso é que é muito importante também aquilo que dizia da idade e do problema estar estável, porque senão a graduação aumenta e precisaremos de atualizar outra vez a graduação. Pois, em primeiro lugar, a refração, o erro refrativo, o grau que temos nos óculos tem que estar estável pelo menos há um ano. Depois é importante fazer exames como este, por exemplo, aqui, que é a tomografia de segmento anterior. Este é um exame que fazemos a todos os doentes, não é só para a cirurgia refrativa a laser, fazemos para a cirurgia de catarata, porque permite-nos avaliar tudo. Por exemplo, eu nutro um carinho enorme por este aparelho, porque eu usei-o no meu doutoramento e também foi desenvolvido pelo meu professor brasileiro, que é o professor Renato Ambrosio, que ainda ontem deu um webinar excelente, e eu contribuí também muito para o desenvolvimento deste aparelho, porque nos permite estudar a arquitetura da córnea e permite-nos avaliar se o procedimento é seguro, se é estável naquela córnea. Porque, por exemplo, posso ter uma córnea em que corrigir 5 dioptrias de miopia não é seguro, mas corrigir uma dioptria de miopia é seguro. Portanto, nós temos que pensar bem no ato que vamos, naquilo que vamos induzir na córnea, a alteração que vamos induzir na córnea. E é com estes aparelhos e com os nossos cálculos matemáticos que temos que apresentar ao doente se é seguro e se pode garantir uma qualidade de imagem. Voltando à questão do mito, a cirurgia a laser é permanente. Se nós fizermos numa pessoa nova, claro que há sempre a hipótese dela aumentar a miopia, mas nós com estes cálculos na consulta pré-operatória, eu posso dizer, olha, vamos supor que daqui a 10 anos
eu posso-lhe fazer um retoque, porque eu ainda tenho margem de manobra na sua córnea para fazer um retratamento a laser se caso apareça 1 ou 2 dioptrias de miopia. Eu, com esses cálculos que eu faço, posso garantir isso à nossa doente. Outra questão de necessitar de óculos é mais a questão da visão de perto, que começa a vista cansada a aparecer por volta dos 40 e poucos anos. Isso não significa que a cirurgia perdeu efeito. Significa que o cristalino, que é a lente que faz o autofocus, está a perder a capacidade de focagem. E é totalmente diferente. A solução passa por outro lado. E, portanto, iria acontecer de qualquer forma. Vai acontecer de qualquer forma. Cirurgia ou sem cirurgia, aconteceria de outra forma. E aqui, o que estamos a ver, doutor? Aqui o que estamos a ver são 2 modalidades de laser diferentes, 2 tratamentos diferentes. Do lado esquerdo temos a questão de um LASIK, um FentoLASIK. Todos os procedimentos são feitos sem lâminas. É um procedimento, por exemplo, do lado esquerdo, como vocês podem ver, está ali a passar um flap. Estamos a criar um flap com um laser de femtosegundo. Eu gosto de dizer que este flap não é como não é aqueles lasers como nós vemos nos filmes do 007, do James Bond. É um laser que funciona com bolhas de gás que permite a criação de um plano, que eu agora estou a levantar ali, que é o flap, e depois vou aplicar o laser para redesenhar a córnea, a lente que permite a melhor focagem da imagem na retina. No outro lado, é uma técnica também é muito segura. Eu faço bastante esta técnica, especialmente porque tenho muitos atletas de alta competição, pessoal que vai para as Forças Armadas, que é a ablação de superfície avançada, ou o PRK. A cirurgia é realizada na superfície, é isenta de flap, portanto não há aquele primeiro passo em que há a passagem do laser femtosegundo, apenas aplica-se o laser, um outro tipo de laser que é para tal de redesenhar a córnea, que é o laser excimer. Mas porquê é que diz que faz muito esta técnica pessoas que vão para as Forças Armadas ou atletas de alta competição? Porque o flap é uma contraindicação em certas profissões. Por exemplo, este tipo de procedimento foi realizado por um guarda-redes profissional até de uma seleção que foi campeã da Europa e do mundo há pouco tempo. Até foi por um colega que eu conheço pessoalmente. Mas tem contraindicações como assim? O flap não sei o que é o flap. O flap é aquela primeira parte da cirurgia do FentoLASIK que pode provocar, se houver um trauma, pode haver deslocação. E é por isso um trauma vigoroso. Hoje, com esta tecnologia... Por isso é que a profissão das pessoas que se submetem a isto é fundamental, hein? Já percebi. É por isso que é muito importante. Quando a minha doente, que é dentista, perguntou se depois poderia praticar desporto... nesse sentido. Eu prefiro escolher uma opção... Mais segura. Mais segura para ela do que para outra. Claro que ambas os procedimentos são seguros, são eficazes. Se me perguntar qual é que é a diferença entre a visão de um olho passado 3 meses de uma técnica e outra, é igual. Sim. Eu percebo. O problema é selecionar o doente para aquela técnica e para a outra. Por isso nós temos que tentar não banalizar como as pessoas fazem em conversa de café, dizem, eu fiz laser, agora fiz laser e fiquei muito bem, e outras pessoas dizem, não, eu tive que repetir, porque isto depois, cada caso tem que ser muito bem estudado. Sim, há uma questão que isto é personalização da escolha, mas também o laser permite ainda fazer um trabalho como se fizéssemos um fato à medida. A questão é... eu, para além de corrigir esta miopia e este astigmatismo ou esta hipermetropia, o laser pode-me corrigir imperfeições que possam existir na lente, na córnea, de forma a melhorar a qualidade de visão. E o que é engraçado é que muitos doentes referem que, após a cirurgia, a qualidade de visão ainda conseguem ver melhor do que viam antes, quando estavam a usar óculos. Isso é espetacular. Isso é ótimo, claro que sim. Sr. Professor, nós temos uma chamada que acabou de entrar. O Sr. Fernando Oliveira tem 65 anos. Olá, boa tarde. Estou, boa tarde. Fernanda, como está? Está bem disposta? Boa tarde. Mais ou menos. Mais ou menos. Não estou muito bem, pronto. Para ser muito sincera, não estou lá muito bem. Eu já gosto de si porque foi honesta. A pessoa pergunta às vezes assim, não é? Circunstância, então como estás? Eu disse logo, não estou muito bem. Pois mas, não. Pronto. Fernanda, mas em relação a este tema, tem uma pergunta para fazer? Tenho uma pergunta bem... Já andava à espera já há dias deste programa para pôr uma questão ao seu doutor. Oftalmologista, sim. Sim, é oftalmologista. É o seguinte, eu fui operada às cataratas há um mês, fez dia 10.
E acontece que, pronto, eu logo, ao outro dia logo da cirurgia, quando eu tiro o penso, não é? O penso que mandaram tirar, eu ao olhar para mim já eu via tremido, dava uma sensação que estava orada. Pronto, eu fui à consulta, fui logo ao outro dia à consulta. E fez ver isso a doutora. E ela disse, não, isto não é muito pouquinho tempo, foi operada há poucas horas. E pronto, vai ter um mês de recuperação e a sua operação foi um sucesso, correu muito bem. Eu, pronto, doutora, para isso é que eu quis ser operada, ou tinha que ser operada para ver melhor do que o que via. Pronto, vim-me embora. Acontece que dia após dia era igual. Fez o tratamento lá com as 3 gotinhas, 5 em 5 minutos, aplicava as gotas, acho que fez tudo direitinho. E não melhorou? Não melhorei, fui à consulta do mês e pronto, e disse a mesma coisa, doutora, eu não estou bem, eu não consigo, às vezes tenho a sensação que vou a descer as escadas e que vejo as coisas tremidas, que por acaso no sábado eu até caí ali nas escadas mesmo e tenho aqui o pé todo preto e eu agora até associo, será que eu escorreguei por não ver, será que foi por mesmo muitas dúvidas. Tenho dúvidas mesmo. Eu ando com isto na minha cabeça e não contei a ninguém que é da vista. Porque, então, olha, Fernanda, vou-lhe dar aqui uma boa notícia. É que o professor Faria Correia está a compreendê-la muito bem, portanto, vai ter uma palavra certamente para ajudar. Claro, é um prazer falar com uma pessoa de Passos de Ferreira, porque eu tenho a família da minha mulher, que também é oftalmologista, também é daí, desses lados. Sim. É o seguinte, Sra. Fernanda, a questão da cirurgia, muitas vezes fazemos sempre um olho de cada vez. Sim. E depois há uma diferença de um olho para o outro e o cérebro, há um processo de neuroadaptação. Nós, quando fazemos a cirurgia, o olho vai passar por uma nova fase em que tem que se habituar a essa visão. Sim. Claro que depois, ao operarmos o outro olho, isso facilita mais ainda a sua adaptação, porque um olho está a ver bem, o outro olho ainda tem a catarata e não está a conseguir ver bem. É uma questão de focagem. E o cérebro depois entra naquela rivalidade. Qual é que é a imagem do olho que eu vou buscar? Portanto, qual é aquela que eu prefiro? Claro que o cérebro está habituado a ver a ter a visão do mundo com uma catarata. Portanto, está a habituar-se à visão que tem. Depois há outra questão que é muito importante, que é a medicação que está a fazer também tem um problema que induz a secura ocular, porque tem conservantes, também a toxicidade derivada da medicação que nós usamos. Isso também, eu vou dizer um termo que é chato, é aborrecido, porque provoca um bocado de secura ocular e tira nitidez e definição àquilo que nós vemos. E é por isso que depois, no final do mês pós-operatório, temos que começar a usar lubrificação ocular para otimizar a visão pós-operatória, de forma a que vocês fiquem satisfeitos. Pois, doutor, mas só que, pronto, eu fiz o tratamento um mês e a doutora depois, mais gotas não acabaram, algumas foram perdidas e eu fui à farmácia e comprei-as. E ela disse-me, pronto, pelo menos 2, menos o antibiótico, as 2 mandou usar até acabarem. Tanto que eu ainda estou a colocar essas 2 gotas. Claro, não sei se estou a fazer bem, se estou a fazer mal. A capacidade de cicatrizar... Não, isso tem que ser o cirurgião a definir, porque, ponto 1, a capacidade de cicatrização de cada pessoa varia. Por exemplo, tenho doentes que ao fim de 2 semanas estão ótimos, há pessoas que esta inflamação pós-operatória pode demorar 1 mês, 2 meses. Portanto, é por isso que esta questão da gestão da medicação pós-operatória e mesmo a introdução da lubrificação tem que ser feita caso a caso. Era aquilo que estávamos a falar há bocado, mesmo da consulta pré-operatória. As pessoas pensam que isto é, como, peço desculpa ao termo, virar frango. Não, não é, porque há pessoas que precisam mais de medicação para controlar a inflamação, outras que não. Estamos numa fase, por exemplo, com estes pólenes no ar e tudo isso, faz com que a inflamação na superfície ocular esteja muito mais exacerbada. E então, em doentes que tenham sido operados durante estes últimos 2 meses, essas queixas são muito frequentes. Muito bem. Fernanda, muito obrigada pela sua questão e as melhoras, obviamente. Isto, no fundo, quando nós falamos destes, nós tendemos a generalizar cirurgia ocular, mas isto, de facto, e ainda bem que nos esclareceu também, porque agora muitas pessoas que estarão a ver
e que têm imensos preconceitos sobre isto, agora começam, acho eu, a querer aconselhar-se muito bem. No entanto, para todas elas vale um pós-operatório simples e um ambulatório? Ou não é assim tão linear? Disse pré-operatório ou pós-operatório? Ambas. Ambas. É o seguinte, cada caso é um caso. A Débora é uma pessoa que tem certamente um erro refrativo, há outras pessoas que procuram a ajuda de um médico para resolver outro problema. Em termos de cirurgia refrativa, cirurgia de catarata, que hoje a catarata é vista cada vez mais como cirurgia refrativa, porque nós queremos otimizar a visão das pessoas, temos que olhar sempre caso a caso. Temos que olhar para o que é que faz a pessoa. Uma pessoa que está à frente do computador é diferente do motorista. Pois, uma pessoa que trabalha em sítios com poeiras e por aí fora. Claro. Eu, por exemplo, tive uma vez um engenheiro civil que, com 47 anos, 5 dioptrias de miopia, eu disse, olha, mas se eu lhe fizer a cirurgia vai precisar de óculos para ver ao perto. Não se preocupe, porque eu quero ter a visão de longe, eu quero andar de bicicleta, eu só uso os óculos para ver, a minha visão de perto só uso 15% por dia. Eu não me importo usar óculos para ver ao perto. Tem que ir de encontro à expectativa também da pessoa. A gestão das expectativas é muito importante. E convém também explicarmos cada tipo de procedimento, porque depois já há um problema. O nosso maior inimigo, que se falou aqui também anteriormente, é a questão da Universidade do Google. E a Universidade do Google tem toda a informação disponível, mas as pessoas não têm um filtro. Pois. E nós é que estamos aqui também para ajudar a esclarecer o porquê de selecionarmos uma opção e não irmos para a outra. Por exemplo, que fez a prima, ou que fez a vizinha, ou com outra pessoa que discutiu o procedimento e está satisfeita. É difícil mesmo, claro que sim. Temos mais uma senhora que querer falar com o professor Lourdes Santos, 74 anos. Lourdes, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde e boa tarde ao Sr. Doutor e boa tarde ao Porto Canal. Muito obrigada. Então diga, por favor, a sua pergunta, Lourdes. É assim, eu tenho 74 anos, como já disse, e acontece que os meus olhos eram castanhos. Mas agora, cuidado, começaram a ficar esverdeados. E as pessoas às vezes dizem assim, tu usas lentes de contacto? Eu não. Mas os teus olhos mudaram. E eu fui ao médico e ele disse que era senil. Ora, eu fiquei na mesma. E era o quê? Também não sei. Que era senil. E fez-me confusão, quer dizer, é senil e os olhos mudam de cor. E, para além disso, tem outra coisa. Eu, de vez em quando, fico com os olhos úmidos e, então, ficam brilhantes. E, então, dizem, estás com os olhos muito brilhantes, estás com lentes. Eu não. E metem-se comigo por causa disso. Quer dizer, claro. Eu, depois de velha, é que se metem com os meus olhos. Isso é giro. Isso é giro, isso é giro. Então, o que é isto? Ficar senil? Não. É o seguinte... Diz que era senil. E fiquei na mesma. Não, sabe o que é? Isto, vamos todos para o mesmo caminho, não é? Portanto, isto vamos andando com os anos, não é? E o que é que está a acontecer consigo é muito frequente e é uma das causas mais frequentes das pessoas perguntarem lá na nossa consulta, da sua faixa etária. Estou a mudar os olhos, a cor dos olhos. E tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Na córnea, na periferia da córnea, aqui junto à parte mais... na transição para a parte branca, para a esclera. Há uma acumulação de polissacarídeos e de gordura que faz com que fique esbranquiçada. E é por isso que numa coloração castanha fica assim com um castanho mais esverdeado. E é por isso que as pessoas pensam que mudou de cor dos olhos. Chama-se isso um arco senil. É por isso. E acontece praticamente com a maioria das pessoas. E é uma coisa normal, benigna, é uma situação degenerativa normal de envelhecimento do ocular. Pronto. Portanto, isso começa a aparecer a partir dos 50 anos. Não pode ser tudo mal com a idade. Tem que vir o conhecimento, tem que vir respeito e tem que vir... Pronto. Como é que se chama? Arco senil. Arco senil. Eu até já tive uma pessoa que me disse assim, eu quero chegar à sua idade para ficar com os olhos de sua cor. Imaginem. Não, mas esteja tranquila, que é uma alteração que está relacionada com a sua data de nascimento. Pronto. Ah, é? E é benigna, não tem mal nenhum, pelo contrário. Ok. Muito obrigada. Lourdes, obrigada. Obrigada pela vossa atenção. Nada, cumprimentos para Lisboa. Ora bem, esta eu nunca tinha ouvido. Também quero ficar senil. Professor Faria Correia, muito obrigada por ter vindo ao consultório. Foi muito esclarecedora a sua prestação. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado para o Porto Canal. Muito obrigada. A todos.
Ora, nós aqui continuamos depois de um pequenino intervalo. Falaremos de ataques de pânico, de um assunto bem sério. A nossa convidada é a psicóloga clínica, é a doutora Andreia Lourador, e já sabe que tem entrada livre, tem um corredor para si estendido para que participe e faça a sua partilha. 225 083 297 é o nosso número de telefone. Participe. Até já.